Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a terapeuta ocupacional Fabiana Caricati Bavia Intur. Nascida em Sorocaba no dia 12 de dezembro de 1981, Fabiana Intur é casada com Henrique Antônio Intur. Graduada em terapia ocupacional pela segunda turma da Uniso, a Universidade de Sorocaba especializou-se em psicoterapia com abordagem e psicodrama. Pós-graduada em administração hospitalar, participante também com apresentação de trabalhos nos congressos brasileiros em psiquiatria e Congresso Nacional de Residências Terapêuticas. Fabiana ainda participa dos congressos americanos e mundial de psiquiatria. Atua na área de saúde mental e, por 10 anos, foi terapeuta ocupacional e coordenadora técnica da rede de assistência em saúde mental do Jardim das Acácias, coordenando um hospital psiquiátrico, 5 unidades CAPES, 14 residências terapêuticas e uma oficina terapêutica. Atualmente, atua em consultório particular e realiza supervisão técnica dos profissionais da área de psiquiatria. Fabiana, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Aliás, o seu currículo aqui já começa a assustar o telespectador, né? Você fala, nossa, mas a Cida é tão jovem ainda, com tanta coisa, né? Por 10 anos, uma responsabilidade que foi cuidar de um hospital tão importante, que era o Hospital das Acácias, o Jardim das Acácias, e ainda mais os seus reflexos, né? As residências terapêuticas, o CAPES, tão importante quanto. Mas antes de entrarmos um pouco nesse mundo da terapia ocupacional, vamos falar um pouco da Fabiana sorocabana, nascida aqui na cidade. E aí, desde pequena, você já queria trabalhar na área da saúde? Já, Fernando. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz com o coração, quando a gente ama, a coisa tende a ir para frente, né? A gente tende a ter uma evolução muito boa. Então, eu sempre fui estudiosa, sempre gostei muito de estudar e sempre fui muito curiosa. Eu acho que a curiosidade também é um aspecto importante, né? E, enfim, nasci em Sorocaba, sempre estudei em escolas públicas, mas sempre tinha dentro de mim que eu gostaria de fazer alguma coisa que pudesse estar auxiliando a população. E daí, né, como você me perguntou, isso me permite contar uma questão bastante particular. Por favor. É tudo que nós queremos ainda. Eu conheci a terapia ocupacional de um jeito triste, mas que eu consegui reverter isso com uma coisa muito bacana, tanto para mim quanto para minha família, né? Eu tenho um familiar meu que teve um problema aos 3 anos de idade, né? Ele teve um acidente vascular cerebral. Com 3 anos? Isso. Então é um caso bastante grave, mas ele está super bem hoje, inclusive por conta da terapia ocupacional. E ele passou desde que ele teve esse problema, essa dificuldade, ele passou a ser tratado por uma equipe multidisciplinar. Então, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, diversos outros profissionais. E a partir daí eu conheci a terapia ocupacional. Me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer. Então, a minha história dentro da terapia ocupacional, ela começou de ordem bem prática, isso que te inspirou mesmo, né? Observando o que era. Agora, você falou uma coisa que chamou a atenção do telespectador, e é claro, eu não sabia, não sei se o telespectador sabe também, a questão do AVC. Uma criança de 3 anos de idade, isso é raro, é comum acontecer? Então, é possível acontecer, né? O ser humano, ele é uma máquina e ele está propenso a ter diversos problemas, diversas dificuldades em qualquer faixa etária, né? E no caso dele foi muito criança e a partir daí ele teve algumas limitações. E dentro dessas limitações e observando também a potencialidade que ele tinha, porque ele ainda estava se desenvolvendo, a terapia ocupacional o auxiliou a ser o que ele é hoje. Hoje ele é adulto. Hoje ele tem as funções normais, assim? Ele conseguiu desenvolver, sim, ele convive com a família, ele conseguiu
crescer enquanto pessoa e ser o mais independente possível. E é isso que a terapia ocupacional busca. Quando você ficou de frente com uma situação prática como essa que você acabou de nos contar, você se lembra quantos anos você tinha? Então, olha, eu tenho 12 anos de formada. Né? Na época eu tinha... Vou fazer as contas aqui rapidinho. Quer dizer, você estava fazendo... eu estava ainda ensino médio ainda. Isso, ensino médio, indo para o colegial. Foi na época que eu tive contato com isso. Mas foi muito interessante, por quê? Porque a gente consegue pegar um problema, uma dificuldade que foi na época, porque é algo triste, né? Movimenta toda a família. Mas como você conseguir auxiliar alguém, acho que isso é muito importante. Você se apropriar de algum conhecimento. Como esse conhecimento foi importante para a vida dele e para toda a nossa família, então como que eu poderia também fazer isso com outras pessoas que estivessem passando com o mesmo problema ou dificuldade. Você é da segunda turma da Universidade de Sorocaba na formação de terapia ocupacional. Terapia ocupacional, me corrija se eu estiver enganado, é uma profissão nova no mercado. Ela se originou a partir de qual outra área? Sim. Bom, a terapia ocupacional ela é realmente uma profissão muito recente e ela surgiu no pós-guerra. Porque o que acontecia? Depois da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas acabaram ficando mutiladas, com problemas emocionais graves e assim, como voltar a viver? Como voltar a sobreviver? Como transcender todo aquele problema e toda aquela dificuldades que poderiam ser permanentes ou momentâneas. Aí entrou o terapeuta ocupacional. E é muito importante, por isso que a gente até agradece a oportunidade de estar aqui, porque as pessoas têm um conhecimento errado do que é a terapia ocupacional. Às vezes pensam, o terapeuta ocupacional é médico? Então, bom, não é médico. É um profissional da área da saúde, de nível superior, isso é importante. Porque às vezes a gente acaba vendo algumas pessoas que desenvolvem ou é um artesão, ou ele faz alguma atividade e fala, olha, eu estou desenvolvendo terapia ocupacional. E não. Para você ser um terapeuta ocupacional, você tem que estudar, tem que passar por uma longa jornada. Né? O terapeuta ocupacional, então, ele é um profissional da área da saúde, com formação de nível superior, e dentro da faculdade ele aprende diversas áreas. Ele aprende questões de ordem motora, física, cognitiva, social, saúde mental, tudo isso. Por quê? Porque o objetivo desse profissional é habilitar ou reabilitar pessoas que não consigam desenvolver as nossas atividades do dia a dia, que pode ser desde escovar um dente até se inserir no mercado de trabalho, conseguir conviver com as pessoas. Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade temporária ou permanente. Se for temporário, a gente vai entender tudo isso, ver como que funciona a vida dessa pessoa para que ela consiga voltar a realizar isso. E se for permanente, por exemplo, o caso de um acidente vascular cerebral, né, fica com uma parte do corpo paralisada, por exemplo, a mão direita, como é que faz para escovar um dente se é destro? Pois é. Então tem todo um treinamento com a mão esquerda. Né? Então a terapia ocupacional ela é uma área bastante abrangente. Tem alguma situação em que a terapia ocupacional não consiga chegar ou fazer com que a pessoa consiga, pelo menos, a voltar àqueles movimentos normais ou não? Como que é esse trabalho? Sim, sim. O objetivo é sempre o maior grau de desenvolvimento e de independência possível. Né? Esse é sempre o objetivo. O objetivo é que o indivíduo consiga ser um cidadão, entendendo ele com os seus direitos, os seus deveres e tudo aquilo que a gente entende que é saudável, para que ele possa ter uma vida sadia. Na verdade, a gente sempre costuma dizer que o terapeuta ocupacional ele trabalha com a potencialidade. Não é por exemplo, não é porque você não deambula, não caminha com as suas pernas, que você não possa se locomover. Né? Agora, o terapeuta ocupacional ele já vai além. Não é simplesmente somente se locomover, mas se locomover para onde? Para fazer o quê? Tem pra essa ser preocupação, produtivo. né? Sim. A gente sempre tem um olhar holístico. Não é fazer por fazer apenas. Não. É fazer por um fim, por uma finalidade. Sempre com um objetivo. Então, para que ele possa realizar as atividades do dia a dia, para que ele possa ser feliz, conviver com as pessoas, ser produtivo, se desenvolver enquanto ser humano. Esse é o diferencial do terapeuta ocupacional. E agora, é claro que diante de toda essa exposição que você nos fez, você me faz
lhe perguntar qual semelhança ou diferença entre o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta? E entre o psicólogo, por exemplo? Também. A grande diferença é o olhar do profissional. Né? Por quê? Porque o fisioterapeuta ele tem a formação dele voltada para a parte músculo-esquelética e articulações e tudo mais. O terapeuta ocupacional aprende isso na faculdade? Aprende. Né? O terapeuta ocupacional também vai, no meu caso, por exemplo, que atua na área de psiquiatria, né? Ele vai também observar todas as disfunções cognitivas, emocionais e tudo mais. O psicólogo aprende isso, lógico, né? A função dele, o trabalho dele, mas o terapeuta ocupacional também trabalha. O que difere de um profissional para o outro é o olhar desse profissional. O terapeuta ocupacional ele vai olhar o indivíduo como um todo e o foco dele são as atividades. Tá? Porque a gente, na verdade, a gente não para pensar muito em todas as atividades que a gente desenvolve no dia a dia. Não mesmo, você faz automaticamente, né? Faz no automatismo, né? Agora, quando você perde isso, ou quando você não consegue se desenvolver ao ou quando ponto você precisa de... retomar a consciência do que fazia, né? Isso, né? Aí entra o terapeuta ocupacional, sempre com o objetivo disso, né? Então a gente faz assim, Fernando, só para você entender um pouquinho. A gente faz todo um mapeamento das atividades dessa pessoa. Então, quais são as dificuldades dela? Né? Segundo a faixa etária, o que já era para ela estar desenvolvendo e não está... Enfim, e a partir daí a gente começa todo o nosso trabalho e é tudo junto. E nesse trabalho tem o envolvimento da família também. Total. A família é muito importante, né? A família, ela é a base de tudo, porque se a família estimula, cresce. Às vezes a família, por medo, né? Nem é por mal, mas não, ele não tem a capacidade, não, ele vai cair, não, ele não vai conseguir. Então isso acaba... atrapalhando um pouco o trabalho. A experiência que você teve na sua vida pessoal que lhe proporcionou seguir carreira como terapeuta ocupacional, questão do AVC, foi ele também que fez com que você seguisse para a área da psiquiatria em especial, não? Sim, psiquiatria foi uma área que eu já me apaixonei na época da faculdade e o primeiro estágio que eu fiz, além do curso, né, que o curso oferecia, era na área de psiquiatria e já era no Jardim das Acácias. Por isso que eu sou muito grata, né, à Rede de Assistência de Saúde Mental, Jardim das Acácias, né? Você começou lá. Porque eu comecei lá a me desenvolver e aprender muito. Porque o que a gente entende que a gente encontra dentro de um hospital psiquiátrico? Alguém que tem uma doença grave, alguém que está fadado a morrer dentro de um hospital, tudo isso entre aspas, tá? Sim. Mas a gente começou a observar e ver o trabalho de lá do Jardim e a gente percebeu que não. Aí entra a importância do terapeuta ocupacional, que aquelas pessoas são seres humanos e embora tenham uma série de dificuldades e uma história de vida complicada, de abandono e tudo mais, elas conseguiram e conseguem ser cidadãos. E aí entra a função do terapeuta ocupacional, claro que junto de uma equipe. Existe algum limite entre a normalidade e a loucura? Pois é. É tênue. Muito tênue, porque depende do parâmetro pessoal, né? Às vezes, um leigo, né, possa estar olhando para alguém que está na área de psiquiatria e falar, é um louco, né, não serve para nada, não vai para frente, muito pelo contrário. Às vezes ele é muito mais feliz e muito mais produtivo do que alguém que tem todas as suas esferas intactas e sadias, mas que vivem como uma grande parte da população vive, né? Sempre aquém do que poderia chegar. Então acho que o grande mérito é você se empenhar e ir além daquilo que você talvez estivesse fadado a ser. Essa tal felicidade que tanto se fala é um estado de espírito ou não? Essa tal felicidade. Perguntas difíceis, hein, Fernando? É para deixar a gente quase maluco, né? Sim, é um estado de espírito, mas o que a gente percebe na nossa prática
é que quanto mais você sabe quem você é, da onde você veio e para onde você vai, mais feliz você é. Então a gente percebe que a felicidade também, ela, quando você se sente perdido no mundo, sim, não tem como você ser feliz. E isso o terapeuta ocupacional trabalha também, né? Essa pergunta que eu lhe fiz anteriormente sobre a linha tênue, né, entre a normalidade e a loucura, eu e o editor deste programa, o Ednilson Jodar Lopes, nós fizemos certa vez um vídeo documentário sobre o Jardim das Acácias e algumas outras instituições também. E lá, quando nós visitamos o hospital, me chamou a atenção muito, e dele também, um professor de história, que ele era apaixonado pelas flores, né, pela vegetação, pelas plantas e em especial pelas aranhas. Inclusive, quando nós estávamos caminhando, ele nos chamou para que nós observássemos, eu acredito que era um copo de leite, não sei, aquela planta, né? Uma aranha que subia para fazer a sua teia e tal, e ele contemplava aquilo. E quando nós perguntamos para ele, né, o que ele fazia antes de contemplar, né, a natureza dentro daquele cenário, dentro daquela visão dele, ele disse até conscientemente que ele foi professor de história. O que leva uma pessoa que foi professor de história, que, nossa, tem um conhecimento fantástico da história, de tudo, chegar ao ponto de precisar de uma assistência como esta? E, no fim, ele tem o prazer por alguma coisa e se lembra daquilo que ele fazia antes também. Existem graus, assim, eu não sei como me expressar, desculpe até, graus de loucura ou graus de anormalidade? Como que funciona isso? Eu acho que a gente tem que entender a gravidade de cada patologia, de cada doença, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Existe sim doença mental, existe sim deficiência mental, né? Que é uma coisa evidente, e os diferentes graus de comprometimento. Entendo. Tá? Então, não dá para a gente precisar, né, qual era a doença dele. Podia ser uma depressão, sim, uma ansiedade, um pânico, trauma, enfim, né? Agora, o que a gente consegue perceber é que, dependendo do grau de dificuldade que esse indivíduo tem, sempre vai ter um grau de potencialidade. E aí vem o processo da cura. Tá? Entendam cura como algo que você consiga devolver, ou consiga fazer com que o indivíduo seja alguém. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Não seja indivíduo, não seja, seja indivíduo e não seja alguém que passa invisível pela nossa sociedade. Que isso existe muito. Né? Então, sempre tem a potencialidade, e aí você começa a estimular. No caso dele, ele era um grande conhecedor de plantas, ele gostava das aranhas e tudo mais. Você pode ter certeza que tudo isso era puxado para o tratamento dele, porque é isso que trazia ele para o mundo. Não deixava ele simplesmente embarcar no inconsciente, né? E agora, falando do trazer para o mundo, isso me provocou mais uma pergunta. E com relação a essa questão, eu imagino que para você o Hospital das Acácias foi um ambiente super produtivo, super marcante em função das variáveis que lá existem também. Depois você coordenou todo esse trabalho. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão dos CAPs, também das residências terapêuticas. Mas uma pergunta que você me provocou, eu queria fazer também. A pessoa que tem um distúrbio mental, ela tem consciência disso, ou existe o doente que não tem consciência nenhuma de que ele esteja maluco, por assim dizer? Então, aí também entra a questão da doença e do comprometimento. Se o indivíduo estiver completamente psicótico, numa crise aguda, talvez naquele momento ele não saiba, né? Ele esteja num delírio, ele esteja com uma alucinação auditiva, visual. Naquele momento ele pode ser qualquer pessoa que ele acha que ele é. E aí, a partir daí, a gente nem entra num processo de convencimento de que ele não é aquilo que ele acha que é. Tá? Um exemplo. Acha que é Pedro Álvares Cabral. Tá? E daí... Ele é e ponto. Ele é e ponto. Então, naquele momento, ele não tem consciência disso. Mas vale a pena lembrar que é um período. Ele está num processo agudo. Depois vai vir todo o tratamento com a equipe, entre atendimento psiquiátrico, né, médico, psicoterapêutico e tudo mais. Daí eu acho que fica um pouco complicado. Agora, um deficiente mental, que tem gradações, na verdade, então, de comprometimento.
Se ele tem um comprometimento leve, ele tem sim. Tá? Quantas vezes eu ouvi falar assim, mas Fabiana, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu tenho uma dificuldade, eu não sou igual às outras pessoas. E aí sim, você trabalha com um processo de estímulo para que ele entenda que ele pode ser sim quem ele quer ser naquele momento e a melhor forma possível, né? Claro que se tiver um comprometimento muito grave, né? Quero, sei lá, quero ser presidente da República e, né? Então, tudo isso você vai trabalhando com ele, né? Mas o impossível é uma palavra que a gente quase que não utiliza, porque não existe o impossível, né? Existe a força de vontade. Então, depende do tipo da doença e de como que ela está evoluindo, né? Antes do Ministério da Saúde lançar o Programa Nacional de Deshospitalização, o Jardim das Acácias já surgia com a questão das residências terapêuticas e também dos CAPs, né? Sim. Explique para o telespectador o que é cada uma dessas unidades, desses níveis, né? Você que teve a responsabilidade por 10 anos de cuidar desses setores. Sim. A psiquiatria, por muito tempo, ela era somente, né? Quando se falava em psiquiatria, você já lembrava do hospital psiquiátrico e aquele lugar como uma coisa do manicômio, né? Um depósito, popular, né? Então você fazia lá a limpeza da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade e colocava dentro de um hospital e ali ele estava fadado a morrer, tá? Um absurdo. Né? E depois, com o tempo, é lógico, até porque a psiquiatria, o desenvolvimento dessas drogas específicas, tudo isso é muito recente, né? Das terapias e tudo mais. Conforme isso foi evoluindo, conforme isso foi crescendo, o conhecimento humano foi se diferenciando na psiquiatria, então o atendimento também começou a se modificar. A partir daí o hospital não era mais um depósito, o hospital é um local que, pelo menos deve ser, né? Um local para indivíduos que estão numa situação aguda, porque às vezes não tem condição, a família não consegue ficar, existem casos gravíssimos, né? Então, tem um hospital psiquiátrico para isso. Claro que hoje o governo entende que não deve existir nenhum hospital psiquiátrico mais, deve existir leitos em hospitais gerais e tudo mais, mas um lugar específico para essas pessoas. E depois começaram a surgir. Então, assim, esses hospitais eles irão fechar. E para onde essas pessoas que estão lá há 30, 40 anos... irão. Às vezes nem família não tem. Isso. Né? Então, eu vou falar pela nossa experiência lá do Jardim das Acácias que eu tive. Então, procurar essas famílias, tirar documentos e tudo mais, todo o processo de cidadania mesmo do indivíduo, né? Estimulá-los. Lá os portões eram abertos, muros baixos, então eles o tempo todo ficavam ali em volta da comunidade, ficavam lá. Tendo consciência dos limites sempre ali, né? Sempre, estudando. Aí vem a questão do potencial, né? Então, dá para estudar assim, né? Talvez não vire um pós-graduado, né? Mas dá para se alfabetizar assim. Aí foram dividindo essas pessoas pelo nível mesmo de comprometimento e capacidade, e tudo isso foi sendo desenvolvido. E daí, assim, o hospital ele acabou ficando só como retaguarda, né, para os casos muito graves mesmo. Uma boa parte de lá do hospital, eles foram levados a residências terapêuticas, estimulados para estar morando fora. A residência terapêutica nada mais são do que repúblicas, igual a República de Estudante, que vai para a faculdade, né? Lá eles moram, eles limpam, eles cozinham, ali é o lar deles, né? Não é uma unidade de tratamento, casa. E daí sim surgiram os CAPs, que são os Centros de Atenções, né, de Atenção Psicossocial, que lá tem uma equipe multidisciplinar onde você vai, realiza o seu tratamento e volta para casa. E isso, quando volta para casa, independe se é na residência terapêutica ou se é na casa família mesmo. Ou casa família, isso mesmo. O tratamento é feito especificamente no CAPS. Isso. O CAPS, ele tende a ser um modelo substitutivo, né? Sim, da hospitalização. Da hospitalização.
embora a gente entenda que alguns casos, não todos, mas alguns casos necessitam sim da internação hospitalar. E aí tem um grande debate em cima disso, né? Porque primeiro corta tudo e depois, enfim, né? Mas hoje o que a gente vê no município é um grande interesse, tá? Inclusive do Ministério da Saúde, de estar modificando aí todas as estruturas da cidade. E tá mesmo trabalhando com os CAPs como sendo CAPs descentralizados, né? Não só uma unidade, mas várias mini unidades nos bairros para que as pessoas conheçam, vão lá, se tratem e tudo mais. E a oficina terapêutica, Fernando, só para complementar, e a oficina surgiu porque assim, né? Muito mais do que ser alguém, né? A gente sabe que estar fora de um hospital e tudo mais, tem a necessidade de eles serem produtivos, né? Sim. Muitos deles, viu, porque todo mundo trabalha e eu não. Tem essa consciência, né? Quero trabalhar, quero desenvolver, quero ser produtivo. Aliás, você fala nessa questão da terapia, que ela é muito específica, até você falou um pouco dessa profissão. Tem pessoas que acham que, como a gente estava conversando, que é pegar uma enxada e capinar um terreno. Não é isso não, né? Não. A gente sempre escuta, né? A pessoa, principalmente em algumas unidades que trabalham com dependentes químicos, né? Dá uma enxada, tá fazendo uma terapia ocupacional. Não, né? Você pode estar capinando ali, mas não fazendo uma terapia ocupacional. Quando que a gente fala que é uma terapia ocupacional? Quando tem uma indicação e o acompanhamento de um terapeuta ocupacional. Não é simplesmente um fazer por fazer, mas tem um objetivo. E a partir daí, tudo isso que vai diferenciar mesmo do que é um tratamento e do que é simplesmente fazer uma atividade, fazer um artesanato, fazer... Tá? São coisas completamente distintas. Nós conhecemos algumas residências terapêuticas aqui em Sorocaba e vimos o trabalho deles. Sempre tem alguém acompanhando também, né? Sim. Para ver como eles se comportam, fazem o almoço, tem os que limpam a casa, tem os que fazem os afazeres normais domésticos, arruma a cama, guarda a roupa, passa a roupa, uma série de coisas. Essas pessoas que estão em residências terapêuticas, elas já têm condições de estar ressocializadas, de estar trabalhando também no mercado de trabalho? Isso já aconteceu, né? E acontece. Obviamente que isso já é um grau de evolução muito grande, no tratamento, às vezes, de anos. Mas nós já conseguimos inserir muitas pessoas no mercado de trabalho, como jardineiros de grandes condomínios, e em lava-rápidos, em indústrias, em supermercados. Há muita resistência ainda no mercado para assumir, para contratar esse tipo de pessoa? Não? Pelo próprio estigma da psiquiatria. Quando a gente fala que existe trabalha... já um preconceito em cima, né? Sim, quando você fala que você trabalha na área da psiquiatria, então você também é louca, e como que é, trabalha com louco, e a gente precisa, né, chega até a doer o ouvido, né? Louco, né? Porque muitas vezes é imbuído de um grande preconceito, então a gente precisa muitas vezes, os profissionais da área de saúde mental que estão nos ouvindo, eles podem estar confirmando isso e com certeza eles estão lá na casa deles confirmando o quanto que às vezes a gente tem que falar não, pode contratar que dá certo, não, né? Vai funcionar. E a partir daí, quando eles abrem as portas, eles veem que dá certo mesmo, que não é um bicho de sete cabeças. É como o filme, né? Como o filme, que dá para inserir essas pessoas na comunidade, sim. Essa questão da loucura e as pessoas que trabalham, né, os profissionais que trabalham nesse setor mental, sempre há a dúvida, como que você profissional se prepara ou se protege, vamos dizer assim, entre aspas, para não ficar maluco também com as histórias que se ouve lá, o que vê? Bom, primeiramente a gente tem que ter uma vida sadia, né, o mais sadio possível. Então a gente precisa se entender, saber certinho das nossas dificuldades e das nossas habilidades, para partir daí a gente poder tratar o outro, né? Porque senão começa a misturar a sua dificuldade com a dificuldade do outro, aí você atropela tudo e deixa de ser um tratamento. Ou melhor, acaba virando tratamento para os dois, o que não é adequado. Nem um pouco. Nem um pouco. Então a gente precisa se tratar sempre para poder oferecer o melhor. Tudo bem. Fabiana, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje.
A gente que agradece, Fernanda, é uma honra e eu queria mandar um abraço para todos que estão lá na casa e espero poder ter contribuído. Com certeza contribuiu demais, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. O Vida Pública de hoje conversou com a terapeuta ocupacional, que nós já conhecemos um pouquinho mais, né, sobre essa profissão, sobre a terapia ocupacional, Fabiana Caricati Bavia Intern. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.